Hoje pela manhã, avançamos um pouco na história. A gente tem lido, e estudado aí os livros dos reis de Israel, o livro das crônicas, dos reis de Judá. Hoje pela manhã a gente avançou um pouquinho do primeiro livro dos reis, visitou lá o segundo livro dos reis, e aí a gente pôde estudar o episódio de Naamã com o profeta Eliseu. E começamos a analisar então algumas questões do segundo livro dos reis. Mas agora te convido a retornar aos capítulos finais do primeiro livro dos reis de Israel. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 29. E eu te convido a acompanhar essa leitura aí. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a reflexão. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, leva-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele:
Achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. Quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Meu irmão, minha irmã, esse texto é um texto muito difícil, né? Porque você sabe bem o quanto é difícil a gente viver e lidar com diversas coisas que acontecem. Sabe quando a gente vai fazendo as coisas, tomando decisões e a gente está fazendo tudo certinho na vida? Nós oramos antes de tomar a decisão. Nós oramos no momento que tomamos a decisão. Seguimos todas as ordenanças bíblicas, fizemos exatamente o que era esperado de nós. Respeitamos as autoridades. Enfim, tudo que Deus colocou na sua santa palavra, que é exigido de um servo, de uma serva fiel ao Senhor, nós fazemos. Ou, no caso, nós fizemos. Estamos diante de um texto com essa mesma questão. Um homem que seguiu absolutamente tudo que era esperado dele. Lemos sobre um homem que não fez nada além de cuidar do que Deus deu para ele cuidar. Nabote foi esse cara. O versículo 3 nos mostra um homem que confia no Senhor e que não está disposto a abrir mão da promessa de Deus. Uma promessa que Deus entregou na mão dos seus pais e que ele entendia que era responsabilidade agora cuidar para transferir para as mãos dos seus filhos. Ainda mais porque a gente está falando de um período histórico onde a terra era o principal meio de sobrevivência. Se você tem terra, você planta e você tem o que comer, você tem como comprar coisas trocando alimentos. Se você não tem terra, você não tem nada. A terra era a única fonte de renda. Deus deu aquela terra como herança à família de Nabote. E ele se sentia nessa obrigação de cuidar daquela terra, preservar aquela terra, para que seus filhos também conhecessem a herança que o Senhor tinha dado. E nada mais justo do que realmente cuidar do que Deus deu. No entanto, Acabe, o bicho ruim de Israel, parece filho do capiroto, a gente, nas últimas histórias todas aí, Acabe, a gente descobriu, e a Bíblia registra isso, que até esse momento ele é o pior rei de Israel, é o cara mais cruel, o cara com desejos mais malignos. Acabe desejou aquelas terras para si. E que coisa difícil ter que dizer não para um rei, né? Um cara poderoso, um cara mau. E como de costume, ele chega lá e ele tenta com todas as suas artimanhas comprar a terra, negociar a terra, trocar a terra. Mas para a tristeza de Acabe, elas não estão disponíveis. Nabote não está nem um pouco interessado em negociar. E então, segue-se um episódio que nos apresenta a certa humanidade desse rei astuto, mau e negociador. Acabe fica frustrado. Ele começa a demonstrar sinais de toda a sua infelicidade, da sua tristeza. Ai, como eu queria que ela vinha. A única coisa que podia realmente me fazer feliz era tomar posse dela. E nem isso eu consegui. Mas então, Jezabel entra no circuito. Ah, Jezabel, essa aqui é complicada. E a proposta dela é de usar homens
malignos, como a gente leu na orientação, na descrição bíblica, homens difamadores, para condenar Nabote e roubar suas terras. Diferente de Acabe, que vive a cobiça e transforma ela em desgosto e frustração em seu coração, Jezabel pega essa cobiça que Acabe tinha e transforma ela em crueldade e morte. Se você já achava Acabe ruim, o que Jezabel está fazendo aqui é muito pior. E ela se vale do poder do rei para manipular todas as condições e condenar Nabote. Que então, como nós vimos, acusado injustamente, condenado e apedrejado até a morte. Ele não tinha feito nada do que as pessoas o acusavam, mas ainda assim, ele foi condenado. Parece que não há justiça no mundo. Como assim um homem que não fez nada de errado foi difamado e morto? Como é possível? Como que Deus, em toda a sua justiça, foi permitir algo tão hediondo? Como num mundo já de tanto sofrimento, o cara faz tudo certinho e ainda tem que passar por isso? E ao nos aproximarmos da conclusão do caso, Nabote morre e as suas terras vêm por um preço ainda melhor do que Acabe podia imaginar. Vem para Acabe de graça. É bem provável que, assim como eu, você esteja pensando aí, como Deus teve coragem de fazer um negócio desse? Como é possível? Ou seria como se a gente levantasse placas por aí, justiça por Nabote, a terra para essa família. Diante de tanto mal e perversidade, parece que Deus simplesmente se omitiu. A impressão que o texto dá, num primeiro momento, é que Deus deixa tudo isso acontecer e fica em silêncio. Parece que ele permitiu que tudo seguisse de maneira que Nabote sofresse, apesar de entender o que era esperado dele e fazer o certo. Seguir com fidelidade o cuidado da terra. Permitiu que um homem mau se apropriasse das terras e dos bens de um homem aparentemente bom. Permitiu que, diante de falsas acusações, um justo fosse condenado e morto. É exatamente com tudo isso em mente que eu te convido a refletir sobre o tema A Vitória do Mal. Anotou? A Vitória do Mal. Não, você não ouviu errado, é isso mesmo. Falaremos sobre a vitória do mal. E sejamos sinceros, isso parece tão óbvio que não precisa ser crente. Não precisa nem mesmo vir à igreja. Não precisa buscar muita orientação, direcionamento para a gente entender que o mal venceu, não é verdade? Basta em qualquer dia, em qualquer momento, pegar o seu celular aí e escrever lá no seu navegador, que provavelmente é o Google, colocar lá notícias. E no portal jornalístico que você escolher, olhar para as 5 primeiras notícias daquela página. 4 ou talvez até mesmo as 5 dessas notícias vão ser contando sobre desgraça. Como se nada bom acontecesse no mundo. Afinal de contas, desgraça vem de muito mais notícia. Você também pode tentar sair na rua, mas eu te desafio a hoje, à noite, quando acabar o culto, sair aqui da igreja com seu celular na mão. Tenta ir fazendo esse exercício, de pesquisar no Google, na rua com seu celular na mão. O que vai acontecer? Você não sabe? Então, não faz isso, irmão, porque você vai perder seu celular. Tenta assumir uma posição de alguém que só fala a verdade. Na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Tenta evitar a mentira a todo custo. Você vai se pegar em situações extremamente difíceis, porque as pessoas preferem ouvir muitas vezes mentiras do que ter que encarar a verdade. Tenta viver como um servo fiel a Deus, no mundo que a gente está inserido. Mais cedo ou mais tarde, você será atropelado pelo mal. Isso é um fato, não é privilégio seu, não. Isso é um fato. E essa nem é a única história da Bíblia que a gente vê algo desse tipo acontecer. Alguém seguir o que é esperado e acabar pagando um preço muito alto. Diversas vezes vemos o justo pagando o preço pelo ímpio. Homens e mulheres maus sendo beneficiados, enquanto aqueles que se mantiveram fiéis são roubados, presos, perseguidos, maltratados. Então parece que realmente o mal venceu. E Nabote, sem dúvida nenhuma, é um excelente exemplo da vitória do mal. Um homem que só fez o que era esperado dele.
foi fiel ao Senhor e acaba pagando com a própria vida. Mas antes de que você saia daqui com a impressão errada de que a palavra dessa noite é só mais um choramingo diante de Deus, o que seria completamente incoerente frente ao que a gente refletiu de manhã, né? Dizendo que a gente precisa da ajuda de Deus para não nos tornarmos crentes mimizentos e reclamões. Então, como primeiro ponto dessa reflexão nessa noite, preparado para anotar? Precisamos tentar entender o que nos direciona a tal interpretação. Calma, fica preparado aí, não é esse o ponto não. Porque tão facilmente somos redirecionados a essa concepção de vitória do mal. Por que será que a gente se apressa para olhar e julgar que realmente não tem saída? Olha só, não vale a pena. Uma questão central a essa nossa perspectiva se apresenta. Uma questão de visão de mundo, uma questão de cosmovisão. Nossas fundamentações mais básicas que nos auxiliam a entender, a julgar as coisas, a interpretar o que está acontecendo. Então, esse sim é o nosso primeiro ponto. Agora você pode anotar. Reconhecer o desalinhamento da nossa cosmovisão. Reconhecer o desalinhamento da nossa cosmovisão. O personagem sentenciado à morte nessa história de hoje, chamado Nabote, não parece ter qualquer problema de cosmovisão. Afinal de contas, o texto fala muito pouco dele. Só fala que ele, quando é questionado, ele diz que pede que Deus o livre de fazer algo errado. E ele morre. Ele parece estar bem consciente do que é esperado dele. Mas não podemos dizer a mesma coisa quando a gente tenta avaliar o que faz o rei e a rainha. Acabe e Jezabel apresentam sérios desvios de cosmovisão. E primeiro te convido a olhar para Acabe. Em seu desvio de cosmovisão, Acabe parece acreditar que a vida deveria ser um lugar de satisfação pessoal. De maneira que o desejo do seu coração precisava se tornar realidade, ou ele então não tinha motivos para viver. Porque não vale a pena, se não é para ser feliz. Até porque, nos últimos capítulos aí dos livros dos reis, que nós temos estudado aqui mesmo, vimos como Deus tinha dado grandes vitórias, mesmo Acabe permanecendo pagão. Ou seja, as bênçãos recebidas não estavam relacionadas aos feitos e realizações de Acabe. Gratuitamente, por vontade divina de socorrer o seu povo, Acabe foi conduzido a grandes vitórias, apesar de quem ele era. Ele foi abençoado, ele foi socorrido, ele foi presenteado, ele fez tudo errado e recebeu tudo e mais um pouco. Mas diante de uma frustração, o cara acabou de ganhar uma guerra que ele não tinha nem exército suficiente e Deus deu ouro, vitórias, bens, terras, um monte de coisa para ele. Ele chega em casa, olha para a vinha, não consegue, fica mal. Fica ao ponto de pensar abrir mão da própria vida. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou seguir com as minhas escolhas se o que eu quero eu não posso ter? A cosmovisão de Acabe priorizava os desejos do seu coração. E se não pudesse se tornar realidade, não valia a pena viver. E a cosmovisão de Jezabel, então? Se a gente olhar para a cosmovisão de Jezabel, ela leva sempre ao extremo, né? Essa mulher aqui é sinistra demais. Embora ela apresente uma cosmovisão, né, muito próxima à cosmovisão de Acabe, de que vale a pena ser feliz a qualquer custo, a cosmovisão de Jezabel não a permitia abrir mão de nada. Pelo contrário, as suas convicções a direcionavam a conquistar ou conquistar, vencer ou vencer. Mesmo que precisasse usar a força, mesmo que precisasse usar mentiras, mesmo que fosse necessário assassinar alguém no caminho. Não importava o custo, o que vale é ser feliz. E esse é um argumento que seduz muito os nossos corações, assim como seduziu o coração de Acabe. Ambos idolatravam os seus próprios interesses, tanto Acabe como Jezabel. E nesse sentido, seria uma grande maldade impedir alguém de ser feliz. Poxa, ele só queria uma vinha. Afinal de contas, como rei, ele já tinha tão poucas, né? Mas era aquela ali que ele não tinha, que ele precisava. E essa cosmovisão tão antiga é a mesma que continua atraindo os nossos corações. E eu iria até mais além. É a mesma que controla, que rege muitas das nossas decisões. Uma visão de mundo que nos faz desenvolver
mesmo com Deus, um relacionamento meramente utilitarista. Como se valesse a pena, sim, eu jejuar, buscar a Deus, se Deus tem algo que Ele possa me dar. E se Ele me der aquela vinha, aí sim, eu faço jejum toda semana, até eu esquecer e descobrir uma outra coisa que eu preciso pedir a Ele. Afinal, a vida já é tão difícil, né, irmãos? Eu acabei de falar aqui, né, as 5 notícias aí que a gente acaba vendo, os desafios que a gente enfrenta. Não importa o quão dura a vida seja, desde que a gente consiga, de alguma forma, ser feliz. E muito desse discurso é repetido diante de nós todos os dias. As pessoas merecem ser felizes. Não importa o que isso significa. Não importa os meios percorridos para encontrar essa felicidade. Como se todos os caminhos fossem válidos se o objetivo final for a felicidade. E essa é uma das maiores mentiras que já foi contada para mim e para você. Se a gente olha para o início da história da humanidade, homem e mulher eram perfeitos, e isso a Bíblia narra de um jeito sensacional em Gênesis 1 e Gênesis 2. Eles viviam em um mundo perfeito, desfrutavam de tudo, caminhavam com Deus no jardim, mas eles foram seduzidos a ter mais do que lhes tinha sido oferecido por Deus. Essa mesma mentira fundamental fez com que Adão e Eva preferissem arriscar tudo o que eles tinham no paraíso para obter algo além do que Deus tinha dado para eles. Apesar de terem tudo, o que eles não tinham foi extremamente sedutor. E colocaram tudo a perder por conta disso. Ao invés de recorrer a Deus, eles seguiram as instruções da serpente. E foi exatamente o que Acabe e Jezabel fizeram nessa história. E é exatamente a mesma coisa que eu e você fazemos quando nos pegamos acreditando que a vida se trata de sermos felizes, independente do quanto isso vai nos levar para longe de Deus. Nas palavras do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. E é importante a gente ter em mente que Tiago aqui ele não está escrevendo para o não crente não, tá, irmão? A gente está falando aqui de concepções de mundo, nossa, povo de Deus. E ele está escrevendo para o povo de Deus alertando essas coisas. Mostrando que mesmo diante de uma caminhada com Cristo, por muitas e muitas vezes o nosso coração está completamente desalinhado. A nossa cosmovisão está errada. Então, o primeiro passo para conseguirmos corrigir nossa direção é identificar o desalinhamento da nossa visão de mundo. Nessa noite, somos convidados a pensar com honestidade sobre a forma que nós olhamos para a vida. E aqui eu não queria que você pensasse em alguém que tivesse que estar aqui para ouvir. Eu não queria que você olhasse para o lado para ver como isso está afetando as pessoas. Mas eu queria que você tentasse diante do Senhor, de verdade, com toda a honestidade que te compete, olhar para o seu coração e pensar aonde você continua desalinhado. Porque para entendermos tudo que Deus tem para nós precisamos começar pelo realinhamento das bases de todas as nossas convicções. Porque a dinâmica de merecimento realmente nos cega. E de novo a gente se vê que, poxa Deus, mas eu jejuei, eu orei, eu esperei no Senhor e me dei mal. Essa ideia de perseguição e merecimento da felicidade tem de verdade, irmãos, nos cegado de diversas formas e feito com que a forma como a gente olhasse para a vida fosse completamente deturpada. Quando nós buscamos entender o que aconteceu na vida de outros homens e mulheres nas Escrituras, nós identificamos nos livros de Atos e em diversas cartas dos apóstolos esse mesmo alerta de como o coração continua enganoso, como cada um desses desalinhamentos continuam nos cegando e nos levando em direções terríveis. Desde Adão, não há um que esteja perfeitamente alinhado com a visão de mundo bíblica, com a visão de mundo de Deus. Por isso, assim como precisamos de alimento diariamente, eu e você precisamos ser nutridos pela palavra de vida do nosso Senhor, todos os dias, para que a gente tenha condição de seguir do jeito certo. Nesse sentido, o realinhamento necessariamente se conecta com a busca diária de um relacionamento mais próximo com Deus, orando e lendo a sua palavra. Chegamos assim ao nosso segundo ponto.
Se, por um lado, reconhecer o desalinhamento da nossa cosmovisão é essencial, a gente não pode, de maneira nenhuma, imaginar que apenas esse primeiro passo é suficiente para resolver a situação, porque não resolve. Por isso, o ponto 1 é intimamente relacionado com o ponto 2. Ponto 2, pode anotar aí agora. Jesus Cristo é a única esperança de realinhamento verdadeiro. Você deve ter observado que, apesar de todo o mal-estar que essa história gera em nosso coração, Deus vai lá, fala com o profeta Elias, que está distante de Acabe, inclusive deu aquela treta lá do capítulo 19, né? Então Elias foi para um lado e Acabe para o outro. Deus vem, chama Elias e fala, ó, tem uma outra notícia para Acabe. Vai lá advertir esse rei, porque ele está com o coração completamente desalinhado. Elias então vem, de novo se apresenta diante do rei, reprova com duras palavras as escolhas que esse rei fez. Na semana passada já tínhamos visto a condenação de Acabe, por depois de ser socorrido por Deus e ter vencido a guerra, que era impossível de vencer, ele, ao invés de executar o rei inimigo, que era o que Deus tinha mandado ele fazer, Acabe resolve perdoar o rei e tratá-lo como um aliado político. E por isso, um outro profeta naquela situação se aproxima de Acabe e traz o juízo de Deus sobre ele, com palavras de condenação, com palavras de desgraça. E hoje a gente acaba de ler que esse mesmo Acabe faz outra atrocidade. O cara não para. Ele consegue, se você acha que ele já é ruim, a cada capítulo que passa, o cara consegue fazer um negócio ainda pior. Ou seja, mesmo a pessoa mais terrível, seja na Bíblia, seja nos nossos dias, pode ser usada por Deus para socorrer o seu povo. Assim como mesmo a pior pessoa pode sim se arrepender e encontrar esperança. Mas apesar dessa possibilidade, acreditarmos que é possível realinhar, é possível redirecionar a nossa forma de olhar a vida, unicamente baseado na nossa competência ou capacidade, é algo igualmente mentiroso. Algo totalmente falho. Acabe acreditou que tinha resolvido sua vida com Deus e acabou de fazer mais essa lambança, matar um homem inocente. E no melhor exemplo adâmico aí, ele ainda teve a coragem de, nos relatos da história, parecer que a culpa é de Jezabel. Afinal de contas, ele estava só triste. Foi a mulher que fez tudo. Ela que selou as cartas, ela que assinou o nome dele. Não é culpa dele. Ele se omite e deixa outra pessoa assumir a dianteira para resolver o que ele queria, para trazer a felicidade que interessava o coração dele. Ele ouviu o plano da sua rainha e ainda assim prefere esperar para ver o que vai acontecer, né? Vai que dá certo. Ele sabia que era errado. Ele sabia que um homem inocente ia morrer. E ele pagou para ver. Ele deixou a história seguir. Assim como Adão sabia que era errado comer o fruto proibido, e ainda assim pagou para ver. Afinal de contas, como ele mesmo diz diante de Deus, foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela, não minha. Assim como eu e você fazemos de novo e de novo em diversos momentos, que nos omitimos para ter nossos relacionamentos resolvidos, nossos problemas resolvidos, mesmo pelos meios errados, desde que alguém faça aquele problema desaparecer. Afinal de contas, não fui eu que menti. Não fui eu que fiz a coisa errada. Foi uma outra pessoa. Deus usou, e a gente ainda fala esse tipo de coisa. Deus usou o meu chefe para contar uma mentira para eu ganhar alguma coisa. Como se fosse os meios pelos quais Deus pode abençoar o seu povo. Deus pode muito mais, irmão. Ele não precisa usar essas coisas, não. E isso acontece porque por nós mesmos é impossível realinharmos os nossos corações. E por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, precisamos de intervenção celeste. Precisamos de uma ação direta de Deus, o Deus Todo-Poderoso em nossos corações. Porque não somos nem 1 milímetro que seja melhores do que Acabe. Nosso coração é igualzinho dele, com as mesmas necessidades, os mesmos interesses, as mesmas cobiças. E assim como ele, todos os dias, apesar da gente identificar quantas e quantas vezes o nosso coração caminha desalinhado, a nossa cosmovisão segue desalinhada da cosmovisão bíblica, continuamos tentando dar conta sozinho. Afinal de contas, eu não posso contar para ninguém a maldade do meu coração.
E isso nos levará de novo e de novo às mesmas situações de desalinhamento. Porque Jesus Cristo é a única esperança de realinhamento verdadeiro. Eu sei que se você está aqui na igreja, é porque você entende que algo precisa melhorar, algo precisa mudar. Provavelmente, se você veio arrastado por alguém, e eu sei que isso acontece, alguém te ama e faz você ter que vir, né? E traz você até aqui, é porque você quer ou entende que pode ser uma versão melhor de você mesmo. Mas entenda que mesmo uma melhor versão de você não é suficiente, não vai dar conta de viver alinhado com a cosmovisão bíblica. Precisamos de Jesus. Porque eu e você continuaremos com diversos resquícios dessa cosmovisão, com essa visão de mundo corrupta, corrompida, que busca por uma justiça parcial, que vê algo acontecendo e quer que seja resolvido ali e agora, que acredita que o bem tem que vencer do jeito e na hora que a gente quer, independente de quais são os planos de Deus. Mas é apenas em Jesus Cristo que temos o nosso coração realinhado, de verdade. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que cumpriu em plena obediência tudo que Adão não foi capaz de cumprir. Onde Adão, lá no Éden, come o fruto, desobedece a Deus. Onde Adão achou que dava conta sozinho e por isso caiu. Jesus se submete à vontade de Deus e por isso ele dá conta de tudo que era esperado dele. Mesmo quando o coração dele, atribulado, sofrido, né, diante de tudo que ele estava para passar, ele se coloca diante de Deus e fala, seja feita a tua vontade. Qual era o plano de Deus para Jesus Cristo? Você sabe, irmão? A vitória de Jesus Cristo sobre os líderes judeus, era esse o plano? A conquista de Roma e o domínio mundial nas mãos desse grande rei? Claro que não, e a Bíblia deixa claro isso em todos os evangelhos e nas cartas escritas pelos apóstolos. O plano de Deus em Jesus era um plano de sacrifício, um plano de morte, mesmo sabendo o seu objetivo, o fim nesse mundo, mesmo diante do medo e da dor, mesmo enquanto caminhava carregando em suas costas o pecado de toda a humanidade, o seu pecado e o meu, Jesus Cristo seguiu a passos firmes para a sua morte. Ele entendia que o plano de Deus era maior do que o seu desejo de viver com seus amigos. Ele entendia o que precisava ser feito e ele não abriu mão de seguir fielmente. Um justo pagando um preço de um injusto. A visão do mundo de Jesus é a visão de completa confiança no plano redentor de Deus para a humanidade. Um plano que começou ainda lá no Éden, quando a gente vê a promessa, apesar da condenação, apesar de serem expulsos daquela vida perfeita, quando vem já o oferecimento gratuito de que tudo seria corrigido. Vocês estão sendo expulsos daqui, mas eu enviarei aquele que vai resolver todas as coisas. Um plano que apresenta uma promessa de resgate. E continua sendo desenvolvido até o dia final, transformando mentes, transformando corações de homens e mulheres falhos e corruptos, homens e mulheres como eu e você. Só através de uma intervenção divina, profunda, diária, contínua, nós conseguiremos de verdade realinhar os nossos cosmovisões, conseguiremos de verdade realinhar o nosso coração ao coração de Cristo. E não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, nem o quão bonzinho você consegue ser nas suas ações, mas quanto eu e você entendemos que precisamos todos os dias de Deus. E entendendo o quanto precisamos dele, buscar a ele mais do que qualquer outra coisa, mais do que as vinhas excelentes que estão do lado do seu palácio, mais do que aqueles sonhos e desejos do seu coração. Mas é aqui que surge talvez o grave problema de cosmovisão, mesmo nos meios cristãos, mesmo no meu coração e no seu. E isso acontece porque dependendo da parte da história que você olhe, você tenha sido ensinado a interpretar as coisas de um jeito muito precipitado. E com isso, interpretar as coisas de um jeito errado. Assim como olhamos para essa história de Nabote e Acabe e vemos a vitória do mal, afinal de contas parece que Acabe se deu bem, olhamos para a morte de Jesus na cruz e acreditamos que o mal venceu. Acreditamos naquela falsa história que é apresentada, que Jesus morre na cruz e Satanás fica lá, uhul, agora a gente ganhou, enganamos Deus. Como se o diabo tivesse de fato acreditado que era possível derrotar Deus. Mas se tem uma coisa que a Bíblia esclarece, meu irmão, minha irmã, e algo
claro realmente, é que o diabo não é burro. Eu e você nos fazemos de burro. Eu e você não entendemos muitas coisas, mas ele sabia que ele jamais poderia vencer a Deus. Ele sabia o plano de Deus de redenção, ele sabia que esse plano envolvia Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus teria que ser sacrificado na cruz. Ele sabia que aquele sacrifício significava a sua derrota eterna, que aquilo ali consumava a vitória de Deus sobre todas as coisas. Mas o prazer de fazer Jesus sofrer tão grande opressão na cruz enchia o seu coração de alegria. O diabo, sim, via no prazer a maior consumação de felicidade. Assim como vemos acontecer nessa história com Acabe e Jezabel, assim como vimos nos nossos próprios corações diversas vezes, quando você sabia que algo era errado e ainda assim fez. O coração do inimigo de Deus foca todas as suas fichas no próprio prazer, independente do que isso custe. Ele sabia que a morte de Cristo era a vitória suprema sobre o mal, mas o seu prazer de fazer Deus passar por aquilo era tudo que importava, independente dele ser derrotado. O diabo não venceu na cruz, meu irmão, minha irmã. Ele não celebrou porque ele achou que tinha vencido. Ele sabia da sua derrota, mas o prazer de viver aqueles poucos momentos era tudo que importava. Jesus morreu. Ele precisava morrer. E ele mesmo se entregou a tal situação humilhante de morte. Quantas e quantas vezes nossos olhos são precipitados a clamar por justiça e exigimos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Imagina os discípulos naquele momento dizendo: Jesus não pode morrer. Que eles tentassem lutar contra o Império Romano ali, lutar contra as lideranças e impedir o sacrifício de Jesus. E isso não aconteceu porque envolvia a execução de um plano perfeito, um plano que envolvia a morte de um inocente. Mas sem dúvida nenhuma, Deus, melhor do que eu e você, melhor do que qualquer um dos discípulos, melhor do que qualquer pessoa em qualquer tempo, sabe o momento certo para cada coisa. Deus sabe das nossas necessidades, irmãos, e Ele não brinca com a gente, não. Deus sabe o que é justo a se fazer em cada situação. E em diversos momentos, Ele tem permitido coisas acontecerem. Coisas difíceis, coisas dolorosas, e certamente você já viveu alguma coisa que vem à sua memória. Coisa que você passou, que se ajoelhou e falou: Deus, eu não entendo, está doendo pra caramba. Como, Senhor? O Senhor está deixando isso acontecer? Desde a morte de inocentes, até mesmo a aparente vitória do mal. Vitórias pequenas, que parecem só sobre a minha vida ou sobre a sua vida, vitórias que parecem sobre todos. Mas Deus não deixa que nada fuja ao seu grande propósito de redenção completa da sua criação. Por isso, que alguns anos mais à frente, quando a gente chega no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 9, versículos 26 e 27, podemos observar a justiça por Nabote sendo realizada, num contexto de redenção não só da situação de Nabote e da família dele, mas um momento de redenção do povo de Judá, o povo que permanecia fiel ao Senhor, frente ao povo de Israel, completamente distante de Deus. Acompanha comigo, diz assim a palavra de Deus, segundo livro dos reis, capítulo 9, versículo 26 e 27. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o nesse campo, segundo a palavra do Senhor. À visto disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Ragã, porém Jeú o perseguiu e disse: feri também a esse, e o feriram no carro, a subir de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Talvez a justiça divina não seja executada da forma que você gostaria. E quando isso acontece, essa ânsia do nosso coração de satisfação, de uma felicidade pontual, é completamente ferida. Porque a gente quer que alguém que fez mal pague de um jeito pior. Parece que isso é justiça. Mas não é essa a justiça do Senhor. Ele tem planos muito além do que a gente acha que é justiça. Uma cosmovisão realinhada à cosmovisão de Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma cosmovisão que nos leva a confiar no senhorio de Cristo sobre todo o universo.
É algo indiscutível, que ele não erra, é a certeza de que ele está sabendo, ele está ciente da sua dificuldade. Ele sabe o que você está sofrendo, ele sabe das injustiças. E você pode contar com ele, ainda que você não veja o ímpio pagar do jeito que você quer. Ainda que pareça que o preço cobrado não seja tão forte ou definitivo quanto você gostaria. Então creia que vale a pena ser fiel. Não porque a justiça será feita, mas porque Deus, o nosso Senhor, continua na condução do seu plano eterno. Apesar da aparente vitória do mal, apesar de muitas e muitas vezes as condições nos levarem ao limite, apesar de muitas vezes o justo continuar pagando com a própria vida, o inocente pagando com a própria vida, mas o Senhor Todo-Poderoso, que continua no controle de todas as coisas, continua cuidadosamente olhando para mim e para você, olhando para cada mínimo detalhe do seu grande plano. E a seu tempo ele nos garante que ele executará a justiça. Ele nos garante que apesar de todo o desalinhamento que eu e você possamos ter, apesar de toda a nossa insegurança, apesar de todo o nosso medo, ele nos traz a preciosa mensagem de que ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Não tem nada que você precise fazer. Ele nos fez parte do seu reino eterno. Nessa história de hoje, Nabote pagou com a vida pela sua fidelidade aos caminhos do Senhor e ele só fez não abrir mão. Assim como muitas vezes você e eu temos sofrido todo tipo de agrura da vida, pois decidimos nos manter fiéis a Jesus. Por isso, nosso Senhor nos dá mais a oportunidade hoje de reconhecermos quantas e quantas vezes o nosso coração se desalinha, quantas e quantas vezes a nossa visão de mundo fica completamente perdida e desalinhada, o quanto o nosso coração se desalinha. Lembramos também que Jesus Cristo é a única esperança de realinhamento verdadeiro. Vivermos, então, caminhando já para o fim, vivermos confiantes, sabendo dessas coisas, de que mais do que vitórias ou justiça pessoal, Deus cumprirá o seu grande plano, um plano de redenção completa de toda a criação, um plano que me inclui, um plano eterno e perfeito que inclui homens e mulheres falhos e imperfeitos, um plano que faz tudo o que eu e você somos incapazes de fazer. Um plano que nos leva a aguardar, um plano que nos leva a confiar. Um plano que me insere no mesmo reino em que foi inserido Nabote, e um reino onde a palavra diz que ele vive. Um reino que permanece de portas abertas para homens e mulheres vitoriosos e derrotados, fortes e fracos, homens e mulheres com todo tipo de desalinhamento de cosmovisão e de coração, mas homens e mulheres que entenderam o papel de Jesus, que aprenderam a em Jesus conhecer o verdadeiro sentido da graça, o verdadeiro sentido de redenção, o verdadeiro sentido do que é viver para a glória de Deus. Hoje mesmo somos convidados a desfrutar de tal reino. Viva pela graça, viva por Jesus, confie na sua condução plena e absoluta da sua vida. Viva a convicção que melhor do que eu e você, Jesus Cristo continua ciente do que é melhor. Ele sabe o que ele está fazendo. E quando vierem de novo os desejos do seu coração, porque eles não vão deixar de bater a porta, não. O nosso coração corrupto vai continuar desejando coisas, enchendo a nossa mente de outros e outros desejos que podem sim nos afastar de Deus. Clame pela direção do nosso Senhor em oração. Clame por orientação divina diante da sua santa palavra, para que a cada dia, meu irmão, minha irmã, você de verdade consiga na sua caminhada entender que é possível parecer menos com Acabe e mais com Nabote. Para que você possa entender que a cada dia é possível eu e você nos tornarmos menos parecidos com Adão e Eva, menos parecidos com Jezabel, menos parecidos até com o próprio diabo que só foca no próprio prazer. E a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos dê graça, irmãos, de olhar para cada uma dessas situações, não focando a nossa esperança, os nossos anseios no que esse mundo tem a oferecer, mas no que o nosso Rei desenvolve aqui,
nesse mundo, na expansão do seu reino que acontece aqui, e nos leva a ter convicções que não só o que a gente experimenta aqui, mas também o que a gente há de experimentar no reino perfeito e eterno com Ele, vai ser algo muito melhor do que qualquer outra coisa. Que o Senhor nessa noite tenha divertido o seu coração te lembrando que melhor do que olhar para desalinhamento de outras pessoas, é preciso olhar para o seu coração e todos os dias identificar aonde você tem se desalinhado. É preciso lembrar de quem Jesus Cristo é e o que Ele pode fazer, para então, confiando nele, sermos capazes de viver uma vida verdadeiramente conduzida pela graça. Você pode fechar os seus olhos? Deus Santo e Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Deus, a nossa cosmovisão é tão corrompida. A forma, Senhor, como a gente lê o mundo, a forma como a gente olha para os fatos, a forma, Senhor, como a gente interpreta as coisas que acontecem, é tão falha, Senhor. A gente se apressa, a gente clama por uma justiça cheia de vingança. A gente, Senhor, se prende a questões que muitas vezes não trazem benefício nenhum. Quantas vezes, Senhor, o nosso coração só deseja o mal de alguém. Deus, tem misericórdia de nós. Assim, Senhor, como ao longo da história o Senhor resgatou homens e mulheres, assim como ao longo da história o Senhor realinhou corações, nós clamamos que nessa noite o Senhor nos ajude nesse processo. Que o Senhor realinhe, Senhor, os nossos desejos, que o Senhor realinhe os nossos sonhos, as nossas vontades. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e mais uma vez manifeste o Teu poder e graça em nós. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar na Tua palavra a direção que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a aguardar o Teu tempo para cada coisa. Ajuda-nos a confiar que o melhor que poderia acontecer conosco é sermos inseridos no Teu reino e que isso é tudo o que importa. Assim te pedimos, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de paz, de confiança e de convicção de que o Senhor segue no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.